Meu amor, vou te passar um áudio aqui, mais para me guardar esse áudio para mim mesmo, para muitos anos. Eu salvo na nuvem, sabe? São revelações que Deus dá pra gente que eu não quero esquecer nunca. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um médico que viu várias vezes pessoas morrendo e algumas pessoas via vulto de demônios, né, que vinham buscar a alma e eles não queriam ir, mas eles tinham que ir. E o médico viu até atravessando a janela e saindo, sabe? Aí eu fui perguntar a Deus, mas quem são essas pessoas, meu Deus? A maioria crê em Jesus. Aí ele me mostrou lá em João, 1 João, sobre o anticristo. Eu coloquei na Bíblia aleatoriamente, né? O anticristo são aquelas pessoas que estão distante de Jesus, que não aceitam Jesus, que não creem em Jesus, que não buscam em Jesus, que não têm intimidade com Jesus. Aí na sequência, Deus me deu João 15, que Jesus é a videira verdadeira e que se a gente estiver distante dele, a gente só produz fruto ruim, porque Jesus falou, ó, vocês são as varas e eu sou a árvore. Se essa galha estiver na árvore, dá fruto bom. Se não, só dá fruto ruim. E fruto ruim arranca essa galha da árvore e joga no fogo e ela queima, né? Em João 15, Jesus revelou isso. Então, essas pessoas que estão distantes de Jesus, hoje muitos brasileiros que estão distantes de Jesus, a gente tem que estar incentivando a buscar unidade, comunhão, buscar conversar com Jesus, é, orar por Jesus, né? Pedir a Jesus, agradecer a Jesus e crer que Jesus é o seu Salvador, seu único Senhor e Salvador, né? Como a gente entende. Aí eu fico olhando essas guerras aí, o que que acontece? As pessoas estão tão distantes de Jesus, tipo aquele grupo do Hamas e até alguns israelitas que não creem em Jesus. Eles não creem, começa a dar fruto ruim, colocar fogo em pessoas vivas, até em crianças. É o extremo da maldade que o ser humano pode fazer, é matar, ainda matar com requinte de crueldade, com sofrimento para a pessoa, porque tem ódio no coração. E porque tem ódio? Porque está distante de Jesus, porque Deus é amor, Jesus é amor, né? Então, resumo de tudo. Nós temos que estar em comunhão, nós somos galhas de Jesus e nós temos que estar ligados nele o dia todo, o tempo todo, para a gente dar bom fruto e para a gente crescer uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais a imagem de Jesus, porque em Romanos 8:28 diz que nós fomos feitos para ser conforme de Jesus, né? Deus nos criou com essa finalidade e a gente tem que buscar isso, deixar o Espírito Santo nos edificar nesse sentido, de sermos conforme a imagem de Jesus. Agora, a grande vantagem é Jesus diz que não perde nenhum daqueles que Deus deu para ele, né? Ele falou, tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim eu não lanço fora, que eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus é fiel àqueles que Deus encaminhou para ele. Mesmo que a pessoa esteja distante dele, ele às vezes castiga para a pessoa voltar, né? E nós, como bons cristãos, temos que estar exortando também as pessoas a buscar a comunhão com Jesus, porque Jesus é o único caminho, né? João 14,6, ele é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele fala, ninguém vem ao Pai, porque ele já está com o Pai. Então, esse é o segredo da vida, comunhão com Jesus Cristo, ser um com Jesus Cristo, conversar com Ele o tempo todo, o dia todo, agradecer, pedir o que precisa e olha que tudo que a gente pede Ele dá, né? Eu estou fazendo esse áudio para mim mesmo lembrar de sempre, eu vou salvar na nuvem, nunca vou perder ele. E vou passar para Daniela também, vou passar para Fernando. E quem tiver paciência de ouvir e refletir, comunhão com Jesus Cristo. Ele fala, ó, tenho-vos dito isso para que a minha felicidade esteja em você e a sua seja completa. A felicidade é isso, é praticar boas obras, é amar até os inimigos, porque em João 15 ele fala, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Amém? Igual ele falou em Mateus 5, amar até os inimigos, amar a todos. É assim que a gente é feliz. Vamos falar um pouquinho sobre a doutrina de salvo uma vez, salvo para sempre, porque a nossa salvação não depende do homem. O homem poderia se esforçar a vida toda que ele nunca chegaria à perfeição, à santidade plena para merecer a salvação. Porque Deus não aceita nada pela metade, ele aceita completo. O Filho dele, Jesus, é completo. E a gente só vai ser completo se Jesus nos justificar e viver em nós através do seu Espírito Santo.
que é o selo e o penhor da salvação. Onde na Bíblia fala sobre essa questão de que a gente que crê em Jesus e espera nele nunca será condenado. Um dos lugares é João 6, 47, onde Jesus faz uma afirmação, dizendo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ora, se Jesus é a verdade, porque em João 14, 6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele é a verdade, ele pode mentir? Será que ele mentiu, dizendo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna? Será que ele está enganando a gente? Será que não vai ter? Então vamos entender a Bíblia. Ele fala em João 6, no mesmo João 6, em vez de 47, agora no 7, assim, ó, ele faz uma revelação. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E quanto ao último dia, para a gente entender, é a ressurreição da carne, do corpo, porque quem crê em Jesus e tem o Espírito Santo, o corpo morre por causa do pecado, mas o Espírito não morre, o Espírito vai para o paraíso. Onde é que está escrito isso? Romanos 8,10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aonde que esse Espírito está? Olha, em Lucas 23, 43, Jesus diz para um malfeitor, não era um benfeitor que fazia bondades, era um malfeitor que fazia maldade, mas ele creu em Jesus. E Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então o nosso espírito, quando morre, vai para o paraíso. São todos que creem em Jesus? Não, só os escolhidos. Em João 10, 27, Jesus revela para os fariseus que não criam nele: ó, vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. Aí ele fala: as minhas ovelhas, olha a garantia que ele dá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. Ele diz que dá. E ninguém arrebata das minhas mãos, ninguém arrebata a gente da mão de Deus, nem o diabo, nem ninguém. Então ele fala: ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque meu Pai que mas deu é maior que todos, ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. Então Jesus é um com o Pai. Ele é a videira verdadeira, como ele fala em João 15. A videira verdadeira, raiz ligada em Deus. Nós somos galhas dessa árvore. Então, como galha, Deus é o lavrador. Ele tira galhas que não dão fruto, ele elimina e limpa as que dão fruto, né? E ele fala: vós já está limpo pela palavra. O Espírito Santo está nos edificando, ele é o selo e o penhor da nossa salvação. E existe uma questão com o cristão. O cristão escolhido por Deus, igual diz em Romanos 8, 28, aqueles que Deus dantes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de Jesus. A esses ele chamou, justificou e glorificou. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. É só seguir ali que vocês vão entender isso. Então, aquelas pessoas que são escolhidas, quando elas são enviadas para Jesus, Jesus não perde essas pessoas. Ah, mas se eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser, se você quiser, Jesus te castiga. Mas ele não deixa você se perder. Sim, onde é que está escrito isso? 1 Coríntios 11, 30. O apóstolo Paulo diz que tem muitos fracos e doentes, e muitos que já até dormem. Dormir aí é morte do corpo, o espírito não morre, né? Mas espera aí, por que a pessoa morreu? Para ir para o inferno? Não, exatamente para não ir para o inferno. Entendeu isso? Aí que está a diferença. Ó. Às vezes a pessoa é corrigida por Jesus, a correção leva até o óbito, a morte do corpo, porque o corpo é pó e volta ao pó, mas o espírito não morre, mas é para não ir para o inferno. Então, o que nós entendemos? Jesus garante a nossa salvação. Ele pode garantir, ninguém mais pode garantir, porque ele pagou o preço. Ele deu a vida por nós, o justo pelos injustos. É como está escrito em Romanos 4, 25, lá no último versículo. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E no Romanos 4, 5, ele justifica o ímpio. Porque
Está escrito assim, ó, aquele que não crê, não pratica, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Ou seja, aquele que não tem boas obras, não pratica, mas ele crê em Jesus, a sua fé é imputada como justiça. Está falando até do ímpio. O ímpio é o que pratica impiedade, ele pode ser salvo? Pode. Como? Pela justificação que há em Jesus. Romanos 4, 5. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é imputada como justiça. Ok? Dando uma continuidade àquilo que eu estava pregando, que eu estava falando sobre salvo uma vez, salvo sempre, pode até parecer uma dúvida, porque em João 15, Jesus fala, ó, permanecer em mim, se você não permanecer, será lançado fora, a galha será queimada. Mas vamos entender o que o apóstolo Paulo fez na prática. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele é o discípulo dos não-judeus, né? Ele foi escolhido por Jesus na estrada para Damasco. O pessoal lá morreu suicidado, o Judas, escolheram um tal de Matias, mas Deus escolheu Paulo. E Paulo fez uma declaração em 1 Coríntios 5. Abram 1 Coríntios 5, vocês vão entender no contexto. O que acontece, em resumo? Tinha um homem que estava tendo sexo com a madrasta, um pecado dentro da igreja. E aí, vai para o inferno? Aí Paulo fala, entrega para Satanás. Para quê? Para ir para o inferno? Não, exatamente para não ir para o inferno. É para a destruição da carne, para que o espírito não se perca no dia do Senhor. Então, voltando em Romanos 8:10, o corpo é pó e volta ao pó. O que diz em Romanos 8:10? Se Jesus vive em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. A justiça é que Deus deu a vida por nós. Jesus é Deus que se fez homem e deu a vida por nós. É isso que nos salva. Não é os meus atos. É o ato de Deus por mim. Entendeu? Quem está no centro da salvação, da responsabilidade da salvação é Deus e não o homem. Então vamos rever isso daí, ó. 1 Coríntios 5:5. O homem vivia em pecado, entrega para Satanás. Para quê? Para ir para o inferno? Não. Para que o espírito não se perca no dia do Senhor. E lá em 2 Coríntios a gente vê que essa pessoa se arrependeu a Jesus e realmente o entregar a Satanás de um cristão que crê em Jesus nunca é para perdição. É para correção da carne. É para que a pessoa se volte para Jesus, entendeu? É aquilo que eu estava falando em 1 Coríntios 11:30, que tem muitas pessoas que estão enfermas e muitos que já até dormem, né? Por quê? Jesus corrige o que ele ama para não ir para o inferno. Ele não deixa ir para o inferno. Ele garante isso. Em João, eu já falei isso, mas só repetindo, em João 6:37, ele fala que todo que o Pai deu para ele, ele não perde nenhum. Nenhum. Ok?